evidentemente que existe um limite de atuação. Existe um limite de atuação porque as leis não são de aplicação universal. Nós não estamos a legislar para todo o mundo, nem podíamos legislar para todo o mundo, não temos sequer mandato para isso. O mandato que existia era um mandato para legislar no quadro da União Europeia e, portanto, do espaço geográfico da União Europeia, no quadro do espaço político constituído pelos 27 Estados-membros da União Europeia, e não podíamos ir, naturalmente, legislar para além dessa realidade política. E foi sobre essa realidade que se fez a legislação. O tratado, aliás, já está publicado, é conhecido, é público, e é muito claro que é um tratado aplicável aos 27 Estados-membros da União Europeia e não vai para além disso. Como é que se pode compreender, então, essa particularidade do tratado, tendo em conta o que acabou de referir da questão da transnacionalização, digamos, da União Europeia, por exemplo? Compreende-se da seguinte forma, em termos internos, os crimes hoje mudaram completamente digamos, de tipo. Hoje em dia é muito mais fácil cometer crimes num espaço físico, num Estado, por exemplo, e depois fugir para outro Estado. E essa fuga, pois eu estou aqui a dar um exemplo, que é, essa fuga pode ser para um Estado membro da União Europeia, mas pode ser para um Estado não membro da União Europeia. E, portanto, é necessário criar condições para que haja um tratamento comum a todos os 27 Estados-membros das matérias que podem ser internas, mas podem ser também externas. Podem, por exemplo, necessitar de colaborações a nível internacional com outros países terceiros sobre temas que são de interesse comum, sejam aqueles que eu acabei agora de mencionar, em termos de crimes transnacionais, mas podia estar a falar em termos de meio ambiente, podia estar a falar em termos de terrorismo, etc., que têm uma tipologia tal que não permite que sejam tratados apenas por um Estado-membro ou por alguns Estados-membros. É mais fácil, conseguem-se melhores resultados se esses temas forem tratados em conjunto por uma entidade que é a União Europeia, que funciona em nome dos 27 Estados-membros, do que se cada um dos 27 Estados-membros tiver a tratar separadamente dessas matérias. Mas isto com a ressalva daquilo que disse em matéria de princípios, ou seja, há matérias que são da atribuição da União Europeia e há matérias que não são da atribuição exclusiva da União Europeia e há outras, inclusive, que não são da responsabilidade da União Europeia, continuam a ser tratadas pelos seus Estados-membros. E, portanto, separadamente. E, portanto, é preciso fazer, à luz dos vários tipos de atribuições de competências que estão previstas no tratado, a leitura adequada sobre quem é que trata, quem é que faz o quê em relação a cada uma das matérias. Isto faz-me colocar a questão sobre o que é a União Europeia e o que é também a Comissão Europeia. Boa pergunta. Ora bem, essa é daquele tipo de questões que têm um aspecto, digamos, de caráter lato e de um aspecto de caráter mais jurídico. Eu vou apenas aqui anunciar o aspecto mais lato que interessa mais aos vossos ouvintes. Ou seja, a União Europeia é o resultado de uma constatação dos Estados-membros ou de um conjunto de Estados da União Europeia que decidiram que era necessário trabalhar em conjunto. Aliás, se eu quiser recuar ainda um pouco no tempo, poderia dizer que no próximo domingo faz 60 anos que houve o elemento que fez disparar, que fez começar todo este processo de integração europeia. E foi no dia 9 de maio de 1950 que o Sr. Robert Schuman, que era então o Ministro das Relações Exteriores da República de França, da República Francesa, fez um discurso importante, principalmente num quadro de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que dizia que era preciso três coisas, fundamentalmente. Uma, que era preciso normalizar as relações franco-alemãs. Segundo, que era preciso recuperar a economia europeia, que tinha saído devastada da Segunda Guerra Mundial. Terceiro, que era preciso unir politicamente a Europa. A normalização das relações foi feita há muito tempo. O desenvolvimento económico também tem vindo a ser conseguido, com os seus pontos mais positivos e mais negativos, por vezes. A normalização, a unificação política está um pouco menos conseguida, mas mesmo assim avançou-se imenso. E esse discurso levou à criação daquilo que foi a primeira comunidade europeia, que foi a Comunidade Europeia Económica do Carvão e do Aço. E essa comunidade depois foi seguida por mais duas, uma mais conhecida que era a Comunidade Económica Europeia
e outra que era a Comunidade Europeia de Energia Atómica, e essas três comunidades depois fundiram-se numa só, da Comunidade Europeia, que em 1992 deu origem à União Europeia, com o Tratado de Maastricht, assinado desse nome porque foi assinado na cidade dos Países Baixos de Maastricht. Foi o tratado que deu origem à União Europeia. E a partir daí deixou de haver a comunidade no sentido habitual do termo e passou a haver a União Europeia. Ora, essa evolução foi sendo feita adaptando as regras de funcionamento interno, adaptando os temas que era necessário tratar em conjunto e, portanto, isto é uma evolução já de longa data que vai de certa forma, comemorar-se no próximo domingo com mais uma festa europeia, que é os 60 anos do discurso do Sr. Schuman, e que esse discurso foi de tal maneira importante que foi escolhido como o Dia da União Europeia. Também, da mesma forma, se pode dizer que o espaço geográfico daquilo que é hoje a União Europeia não foi sempre o mesmo. Nós começámos com os 6 Estados-membros que eram os Estados do Benelux, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos, mais a França, a Alemanha e a Itália, e depois houve sucessivos processos de alargamento que foram fazendo com que o número de Estados-membros passasse de 6, primeiro para 9, depois para 10, depois para 12, depois para 15, depois para 25 e atualmente estamos nos 27. E naturalmente que a forma como se funciona com 6, que eram os iniciais, e a forma como se funciona com 27, as realidades que havia quando se começou em 1951 e as realidades de hoje, de 2010, são completamente diferentes. E quando eu falo da realidade, estou a falar em termos políticos, estou a falar em termos económicos, estou a falar em termos sociais, estou a falar inclusive em termos tecnológicos. Hoje temos ferramentas que em 1951 por simplesmente não existiam. Temos a internet, temos os telemóveis, temos um conjunto de informações que não existiam. Ou seja, as realidades são completamente diferentes. A rapidez da informação é completamente diferente. E então era necessário adaptar. E foi sendo adaptado. Digamos que depois do Tratado de Maastricht, que foi o primeiro da União Europeia, já seguiu o Tratado de Amsterdão, já veio o Tratado de Nice, agora já estamos com o Tratado de Lisboa. O próprio Tratado de Lisboa diz que se e quando for necessário ele pode ser modificado. E, portanto, estamos num processo de adaptação dos instrumentos às realidades que são, quer nossas, quer de outrem, no sentido em que eles podem também influenciar-nos a nós próprios dentro da União Europeia. E, naturalmente, que hoje também as relações do nosso espaço interno com o espaço externo também são relações muito dinâmicas. E esse dinamismo das relações também carece que haja uma adaptação dos instrumentos, uma adaptação dos procedimentos, de forma a que nós possamos reagir de formas mais adequadas, mas também com mais eficiência e mais eficácia. E também é esse aspecto que se pretendeu tratar com o Tratado. E a Comissão Europeia? A Comissão Europeia é uma das 7 instituições da atual União Europeia. O número de instituições passou de 5 a 7 com o Tratado de Lisboa. A Comissão Europeia é uma dessas instituições e é o executivo da União Europeia, uma espécie de governo. Ou seja, é necessário que, para que a União Europeia possa funcionar, que haja um dos ramos que constitua o executivo da União Europeia, e esse executivo chama-se Comissão Europeia. Tem 27 pessoas, uma de cada um dos Estados-membros, tem um presidente, mais 26 membros da Comissão, e essa instituição, quem no dia-a-dia, com obviamente os respectivos serviços, vai assegurando o funcionamento da União Europeia nos aspectos executivos que lhes são próprios. Depois há outras instituições, há o Parlamento Europeu, que eu mencionei, que é como